Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber tudo sobre a lei que cria uma política de castração para cães e gatos no DF. Vamos conferir a proposta que obriga as salas de cinema da cidade a oferecer sessões para pessoas com autismo. Também vamos conhecer a lei que incentiva ações de voluntariado no DF. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de atividades parlamentares do ano. A última semana de atividades na Câmara Legislativa foi repleta de votações importantes. No dia 14, os deputados distritais se debruçaram sobre uma pauta extensa. O objetivo foi apreciar projetos das áreas econômica, social e fundiária antes do recesso parlamentar. Uma das matérias analisadas foi o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2022. A proposta aprovada pelos distritais prevê um orçamento total de R$ 48,2 bilhões para o DF. O montante é 9,1% maior que o orçamento deste ano. Também foram votados vários projetos que pretendem amenizar a pobreza no DF. Entre as propostas aprovadas está o projeto que cria o Plano DF Social. A medida prevê uma série de programas de transferência de renda voltados a diferentes segmentos em situação de vulnerabilidade. Os distritais também aprovaram a criação do Cartão Prato Cheio e do Cartão Gás. Ambos têm caráter emergencial e pretendem subsidiar a alimentação de famílias carentes afetadas pela pandemia. Com finalidade parecida, a proposta que cria o programa Cesta do Trabalhador também foi aprovada. A iniciativa consiste na oferta de cestas de alimentos aos trabalhadores residentes no DF que estejam desempregados há mais de 180 dias. Na área fiscal, os distritais conseguiram negociar junto ao governo alíquotas menores para diversos impostos. Uma das mudanças incide no IPVA, que terá um reajuste de 10,42% em 2022. Antes, o aumento seria de 22%. Já a alíquota do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis, cai de 3% para 1%. Também foram aprovadas a ampliação do desconto do IPVA e do IPTU pagos em cota única e a redução do ISS para serviços de hospedagem. O plenário também aprovou uma nova edição do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF, o REFIS. A adesão deverá ser feita de 10 de janeiro a 31 de março do ano que vem. A expectativa do governo é de que 1,5 bilhões de reais em débitos sejam renegociados. Atendendo aos apelos de diversas categorias presentes no plenário, os deputados garantiram previsão orçamentária para a reposição salarial dos servidores do GDF no ano que vem. Os distritais também aprovaram o pagamento da terceira parcela do reajuste concedido em 2013. As medidas foram bastante comemoradas pelos servidores. Essa é a Câmara Legislativa, deputada Arlete Sampaio, que votou absolutamente todos os projetos que são importantes para a população, e nós não vamos virar o ano sem dar pronta resposta a nenhuma matéria aqui nessa casa. Foi a Câmara Legislativa que tirou o governo muitas vezes do buraco, deputado Agaciel Maia. Votamos projetos de importância na pauta econômica que saímos do orçamento de 44 para 48 bilhões de reais. Foi essa Casa Legislativa que aprovou os auxílios emergenciais. Foi essa Casa Legislativa que aprovou, mesmo com todas as dificuldades, redução de alíquota de impostos de diversos itens. Foi hoje, nesse plenário, deputado Chico Vigilante, que nós retiramos aí um percentual de mais de 10% no pagamento de PVA no bolso do contribuinte no próximo ano. Foi aqui que nós aprovamos no dia de hoje, por exemplo, o cartão gás, o cartão material escolar, o cartão creche. Foi aqui que nós aprovamos absolutamente todas as matérias de importância da população. Portanto, nós cumprimos mais essa missão no ano de 2021. No dia 17, o presidente da Câmara recebeu jornalistas e blogueiros da área política para um café da manhã. No encontro, ele respondeu a diversos questionamentos e fez um balanço do ano legislativo. Todos os projetos foram aprovados. E aí eu quero exemplificar aqui, em especial, os projetos da pauta econômica e da pauta social. Nós conseguimos fazer a criação do programa Prato Cheio, nós aprovamos a legislação do cartão gás, do cartão material escolar,
A legislação agora que veio no finalzinho do ano da Cesta do Trabalhador. Votamos também agora já a institucionalização, vamos dizer assim, do programa Cartão Creche, que era um decreto do governador, agora é lei, não é mais uma política de Estado, não é uma política de governo, é uma política de Estado. Nós criamos a Universidade do Distrito Federal. A Câmara Legislativa economizou recursos que foram destinados para um programa de qualificação profissional, geração de emprego e renda, que é o programa Renova DF. Nós aprovamos aqui o Refis, que vai dar, espero eu, que dê um impacto positivo na arrecadação do próximo ano. Nós reduzimos o ICMS de 14 itens da cesta básica, nós reduzimos o ICMS do diesel, reduzimos o ICMS da gasolina, do setor de ISS de 5% para 3% do setor de hotéis, reduzimos o ISS de 5% para 2% do setor de eventos. Então nós fizemos aqui hoje, eu não sei se foi hoje que foi publicado ou se vai ser na próxima semana, mas o governador já autorizou a sanção do projeto de lei que isenta o IPVA de veículos híbridos e veículos elétricos, lei inclusive de minha autoria, junto com o deputado Delmasso e o deputado Eduardo Pedrosa. Então, foi um ano muito duro, muito difícil, muito trabalhoso. Nós ainda, quando voltamos agora no mês de julho, de agosto, as votações presenciais, as pessoas achavam que a gente ia ter uma produtividade menor. Mas não, nós votamos quase 20% a mais do que nós votamos no ano de 2020, que foi um ano muito positivo ainda, estatisticamente, em número de votos. Então, nós vamos virar esse ano com a missão cumprida e votando absolutamente tudo com que a sociedade esperava que a gente votasse. Se dentro de casa eles fazem a alegria dos donos, abandonados nas ruas podem se tornar um problema de saúde pública. A conta é simples, porém assustadora. Em apenas 10 anos, um casal de cães ou de gatos pode gerar mais de 80 mil descendentes. Essa superpopulação leva a outros problemas, como maus tratos e a transmissão de doenças para seres humanos. Preocupada com a situação, a Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei que estabelece uma política pública para a castração de cães e gatos. A proposta é de autoria do deputado Daniel Donizete. O primeiro objetivo desse projeto é a gente definir regras para as castrações que já acontecem aqui no Distrito Federal. Hoje a gente sabe que o IBRAM tem uma política de castração gratuita, porém, muitas vezes, pessoas que não precisam dessa castração estão utilizando esse serviço. Então, com essa lei, o que a gente fez? A gente definiu no projeto que 25% das vagas são para animais que são vítimas de maus tratos, outros 25% são para animais de grandes plantéis, ou seja, aquelas ONGs, aqueles abrigos, aqueles protetores independentes que têm mais de 10 animais, e os outros 50% das vagas vão ser para pessoas que não têm condições de arcar com esse custo. A nova lei foi bem recebida por ONGs que atuam na área da proteção animal. Mara é diretora de uma delas. Ela explica que facilitar a castração estimula a adoção e reduz os abandonos. Mas ela alerta, para acabar com os maus tratos é preciso fazer mais. Essas iniciativas, do Legislativo são extremamente importantes, principalmente para a gente ter um arcabouço, de leis e de normas para o direito dos animais, para essa garantia, aí não só falando de cães e gatos, mas de todas as espécies de animais que são muito importantes. A lei é importante, mas a gente precisa pensar não somente numa política de castração, mas uma política de manejo e controle populacional. Então, se a gente só castrar, a gente não vai resolver o problema dos animais abandonados, a gente não vai resolver o problema de saúde, porque animais abandonados também transmitem zoonoses. Então, a questão do abandono do animal, da castração, não é só uma política de meio ambiente como é colocada hoje, ela é uma política de saúde e ela é uma pesquisa, um componente também de bem-estar social. Quando o assunto é proteção animal, Daniela veste a camisa. Há 3 anos, ela trata dos gatos que habitam as ruas da vizinhança do condomínio onde mora como se fossem dela. Além de dar carinho e alimentação, ela arcou com os gastos da castração de pelo menos 52 bichanos. Por isso, ela comemora a criação de uma política pública para a castração. Acho sensacional, porque é um trabalho que precisa ter a ajuda de todo mundo, porque imagina, eu, com o meu próprio salário, 70% dele
é para castração de gato. Então, eu arco com isso sozinha, junto com outras amigas e meu marido e tudo mais. Agora, tendo essa iniciativa, é uma ajuda importantíssima, assim, porque a castração ela é essencial para todos. E a gente resolveu abraçar essa causa para poder salvar a vida deles, né, também, e não ter esse monte de gato também, né, porque a gente sabe que o abandono é muito ruim, né, e infelizmente a gente tem aí mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Paulo atua como médico veterinário há mais de 10 anos. A clínica em que ele trabalha é especializada no atendimento de cães e gatos. Ele explica: castrar um animal é um procedimento simples, mas que precisa ser realizado por um profissional competente. A técnica cirúrgica é simples, mas ela admite complicações. Então é muito importante que se tenha um pré-operatório adequado, que se tenha um anestesista, uma equipe anestésica qualificada e competente, um cirurgião qualificado e hábil para essa execução e o acompanhamento do pós-operatório. Então, sim, a técnica é simples, mas ela admite complicações. É muito importante o controle populacional de cães e gatos, porque, consequentemente, a gente, além de dar mais qualidade de vida, mais sobrevida e longevidade para esses animais, a gente também diminui a incidência de doenças e de zoonoses, relacionado isso à saúde humana também e, óbvio, à própria saúde animal. Pipoca, poltrona confortável, sala escura e uma tela bem grande. Poucas crianças e jovens resistem a essa combinação. Micael, estudante de 14 anos, é fã de filmes. Sempre que pode, leva ele com a mãe ao cinema, mas não é qualquer filme não. Eu gosto de assistir Dragão 3. Ele frequenta o cinema bem menos do que gostaria. Foi diagnosticado aos 5 anos com o transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo. Por isso, não é a qualquer tipo de sala de cinema que ele se adapta. Sempre ele relata: ah, mamãe, mas o barulho é muito alto. E quando apagar as luzes, vai ficar tudo escuro, mamãe. Eu não quero ir, não. Mas aí eu insisto. Às vezes ele chega a assistir o filme todo. Às vezes, quando está muito barulho, ele se incomoda, eu vou embora antes de terminar. Como é uma coisa assim que eu sei que é bom para ele, para a aprendizagem dele, para a socialização dele, eu insisto muito dele ir. Mesmo que ele fique pouco tempo, mas eu insisto para ele ir para estar no meio da sociedade, né? A estimativa é de que existam 70 milhões de pessoas com o transtorno no mundo, sendo 2 milhões no Brasil e 13 mil no Distrito Federal. É o transtorno do espectro autismo, né, que traz como características principais a dificuldade no contato visual, a dificuldade nas relações interpessoais. O fator primordial é a questão da inclusão, as crianças terem acesso a conteúdos que as outras crianças têm, né? As crianças consideradas neurotípicas. E o acesso ao audiovisual, ao cinema, aos filmes, desenhos. Também a questão da convivência, né? A convivência com outras crianças. Para essas pessoas, as tradicionais salas de cinema atrapalham a concentração. Por isso, um projeto de lei do deputado distrital Robério Negreiros torna obrigatória a sessão de cinema adaptada para pessoas autistas. O projeto de lei 1320 de 2020, um projeto que ele dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de sessão de cinema adaptado para as pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias no âmbito do Distrito Federal. O que consiste isso? É que se tenha uma obrigatoriedade em todas as casas de cinemas no âmbito do Distrito Federal de pelo menos uma sessão por mês para essas pessoas. O projeto já foi aprovado em 2 turnos pelo plenário da Câmara e agora segue para a sanção do governador do Distrito Federal. Vou brigar junto ao governo, que é um tema muito sensível, para que o governador possa sancionar e essa lei ser publicada o mais rápido possível para que essas pessoas possam ter essa oportunidade, que é uma oportunidade principalmente de inclusão. Eles vão ter um foco melhor, no caso do meu filho, vai poder focar no filme sem estar com aquele medo, com aquela
pensando, porque quando ele chega, ele fica pensando, vai apagar as luzes. Então, quando ele vê que não vai apagar as luzes, não vai ter aquele som alto, eu sei que vai melhorar muito a concentração dele e a vontade dele de ficar ali com as outras pessoas vai ser bem melhor. Vai ser muito bom para todas as crianças que têm autismo. Fazer o bem sem olhar a quem. Em Brasília, o lema que move o trabalho voluntário tem incentivo em forma de lei. Trata-se da Lei 6.857 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, sancionada pelo Poder Executivo em maio deste ano. A matéria estabelece diretrizes para aumentar o envolvimento da população do DF em ações voluntárias que possam ajudar a transformar a cidade. Primeiro, nós incentivarmos, né, as pessoas a se voluntariarem para as ações sociais, ações ambientais e socioambientais. E um outro objetivo também é para que os jovens, que hoje têm uma grande dificuldade de ter acesso ao primeiro emprego. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, elas pedem experiência. Então, pelo voluntariado, esses jovens podem adquirir as experiências que o mercado de trabalho muitas vezes exige e eles vão conseguir vencer essa dificuldade na hora da sua seleção. Ou seja, eles vão entrar na seleção em pé de igualdade com aqueles que já têm um currículo com experiências e não vão ser deixados de lado por causa dessa justificativa. A nova lei foi muito bem recebida por órgãos públicos e organizações que têm na figura do voluntário um aliado central. É o caso do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental. Segundo José Reis, diretor do Parque Ecológico Águas Claras, os voluntários são fundamentais para as ações de conservação e de reflorestamento realizadas pela entidade. Quanto mais gente estiver trabalhando e cuidando do meio ambiente, mais bem retratado, mais bem conservado e melhor utilizado pela população vai ser esse meio ambiente. Então, o objetivo das unidades de conservação do IBRAM, por exemplo, é conservar sempre o ambiente, o meio ambiente da melhor forma possível. Então, voltar ele ao padrão natural, o que ele teve aqui antes, caso a gente consiga. Então, a gente trabalha para isso, fazer com que o meio ambiente seja cada dia melhorado. E os voluntários, nesse sentido, é muito importante dentro da unidade de conservação. Há 3 anos, Rosa coordena as atividades de voluntariado no Parque de Águas Claras, que hoje contam com 60 voluntários. Ela espera que a nova lei ajude a atrair novos colaboradores. Quanto mais voluntários vierem trabalhar com a gente, mais trabalho nós conseguiremos fazer, mais plantios nós vamos fazer, nós vamos poder ajudar outros parques. Então isso para nós só vem agregar, cada dia mais. E o nosso intuito aqui é que outros parques também venham ter um grupo como o nosso, venha cuidar do seu parque, zelar, plantar. A natureza agradece muito. A Câmara Legislativa não está alheia à causa. Ela incentiva o trabalho voluntário entre seus servidores. A Casa mantém um programa de voluntariado que busca estimular a participação cidadã em ações sociais diversas. Um comitê formado por servidores desenvolve desde ações de reflorestamento até campanhas de arrecadação de agasalhos e de alimentos. Entre as ações realizadas, merece destaque o plantio de 500 mudas nativas do Cerrado no Parque Ezequias Heringer, localizado no Guará 2. A gente escolheu o parque pela questão geográfica, pela localização dele, porque aqui a gente imaginou que fosse beneficiar tanto o pessoal da área sul quanto o central daqui do Distrito Federal. E também pelo parque ser um parque muito bem frequentado, né? Você vê que a população frequenta bem, então foi mais por essa questão geográfica e por ser um parque bonito e tem uma área assim que estava um pouco descampada, então a gente trouxe para arborizar, torná-lo ainda mais bonito. Patrícia é uma das servidoras da CLDF que decidiu colocar a mão na massa nas ações voluntárias organizadas pela Casa. Ela garante que a sensação de estar ajudando a sociedade paga qualquer esforço. É uma satisfação muito grande, né? Você poder contribuir, né, com a necessidade, com a situação que a gente vem vivendo, né, nesse mundo, que é a pandemia. É uma sensação assim de agregar, né? É uma sensação de você se doar. É uma sensação de amor, de carinho. E a gente cresce com isso, porque a gente dá e recebe, né? Quando a gente chega aqui para fazer um plantio de uma muda dessa,
a gente sente assim a gratidão, né? A gente sente grato, porque você está contribuindo com a natureza, você está contribuindo num projeto social, você está contribuindo com um ser humano que às vezes está precisando de uma ajuda, de um carinho, de um olhar. Glésia é outra servidora que se encantou pelo voluntariado. Após ver matérias sobre as ações do Comitê da Câmara Legislativa, ela decidiu somar forças à iniciativa. A sensação que você tem é de solidariedade, né? De você ajudar ao próximo, de você ajudar quem precisa, né? Como foi na campanha do agasalho, né, que a gente fez, foi de você doar e para aquelas pessoas que sentem frio, né, que precisam. E a questão do plantio é de ajudar a natureza, né? E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.